Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Mais uma roda de conversa, estreitando a relação entre a sociedade, a ouvidoria, os movimentos sociais, os assistidos e as nossas defensoras e defensores. A defensoria mais próxima do povo, pois ela existe. Ela existe com essa missão de servir a população mais vulnerável, mais pauperizada do nosso Estado. Prestar assistência jurídica é também promover direitos humanos. Estamos hoje na nossa última roda de conversa de 2020, com o tema A luta e desafios dos gestores dos empreendimentos negros no nosso Estado e no Brasil. Estamos no 20 de novembro, o mês da consciência negra, né? No 20 de novembro comemoramos a morte, né? Não é a morte, né, Matéria, mas a luta que Zumbi dos Palmares, ele se imortalizou em cada um de nós. Então, eu quero iniciar essa roda de conversa saudando a nossa ancestralidade, saudando a cada negro e negra que veio trazido de forma escravizado do continente africano, né? Mas que eram reis e rainha, saudando as nossas dandaras, nossos cotirene, os nossos Zumbi dos Palmares. São tantos Zumbi dos Palmares na história do Brasil, são tantas Luísa Maim. Então, essa roda de conversa, que é a última do ano, tem a alegria de receber para o nosso bate-papo a nossa querida Ana Leide, que é defensora pública estadual, que compõe a gestão da administração da Defensoria Pública, essa mulher negra que muito nos representa. Não basta ser negro e negra, né? Se não tiver consciência política e a história, né? Reconhecer a nossa história e a importância de manter a luta dos nossos ancestrais. E Ana Leide é essa pessoa, esse ser humano especial que tem também construído história na Defensoria Pública, na perspectiva dos direitos humanos, na perspectiva da igualdade racial. Também estamos nessa roda de conversa com a nossa querida Analice Salles, né? Empreendedora, ela tem os tons da terra, tem um trabalho, é uma ativista, é uma guerreira nessa perspectiva. Também a população negra tem um espaço no mercado, também empreender, também ser comerciante, mas a nossa perspectiva é muito diferente, né? Muito na perspectiva do desenvolvimento coletivo, né? Temos também a nossa deusa, né? Karine Oliveira, que é produtora, que criou o Wakanda, né? É educadora, é assistente social, e que ganhou agora o prêmio, né? De empreendedorismo negro, de empreendedorismo, né, Karine? Nacional. Você falou um pouquinho, viu, Karine? Eu estou cheia de curiosidade e quero saber um pouquinho dessa sua trajetória, sua história. Estamos com o Calum Deuar também, essa mulher negra, artista plástica, né? Graduada em línguas, cultura africana, que é uma mulher de candomblé, é uma mulher de axé. E meu querido irmão, estou em matéria que eu acredito que a maioria, se não é todo mundo aqui, mas a maioria é apaixonada por Tonho, né? Essa figura, esse nosso zumbi que se reinventa a cada dia. E nós sabemos do comprometimento de Tonho Matéria enquanto artista, enquanto compositor, cantor, com as nossas lutas. Ele resiste e ele constrói a cada dia. E muito nos representa, Tonho, né? E não abriu mão das suas raízes, da sua história e da sua identidade. Você sempre é parceiro da Defensoria, é parceiro da Ouvidoria, e essa roda de conversa, ela vem, dona Mira, fomentada, essa roda de conversa, pelo prêmio que Karine recebeu. E, gente, vamos saudar a Karine, mas vamos saudar também as nossas deusas e deuses que estão aí fazendo empreendimento, que estão lutando, e que venha mais Karine ganhar prêmio nacional, que venha ter mais Tonho Matéria, que venha ter mais Ana Leide, que vinha ter mais Alice, que vinha mais ter Calum Deuar, né? Nosso povo negro produz a riqueza dessa nação. O problema é que o racismo estrutural nos tira o direito desse acesso ao recurso, né? Mas nós estamos aí nos reinventando e resistindo. Nós somos a potência, nós somos a criação, nós somos o Brasil, né? O Brasil também está em nós. Nós somos também ancestralidade. Então, queremos mais Ana Leide, defensora pública. Queremos enegrecer também sistema de justiça, juízes, promotores, defensores públicos.
Viva o empreendedorismo negro. Viva a nossa ancestralidade. Estou em matéria, meu irmão, por favor, solte a sua voz. Zumbi da capitania serrana, que não quer ver mulher negra no cama, homem que fez da dor sua fama, lutando em desafio de nós. Zumbi da capitania serrana, que não quer ver mulher negra no cama, homem que fez da dor sua fama, lutando em desprestígio de nós. Acorda, povo, preste muita atenção no que a capoeira tem como jogo de ação. As influências mudam a postura dos fracos, mas quem é forte de fato não consegue mudar não. Capoeira tem axé, capoeira tem dendê, tem mandinga, tem astral, faz do homem um ancestral. É a força, é a rua, é a fusão. Capoeira é comunicação. Comunicação, capoeira é comunicação. Salve Zumbi, nosso rei negro. Salve Zumbi, nosso rei negro. A sua luta transformou outros guerreiros em ação, e a capoeira hoje é comunicação. A sua luta transformou outros guerreiros em ação. A capoeira hoje é comunicação. Capoeira tem axé, capoeira tem bebê, tem mandinga, tem astral, faz o homem um ancestral. É a força, é a rua, é a fusão. Capoeira é comunicação. Comunicação, capoeira é comunicação. Comunicação, Zumbi eternamente vivo. Esse é o nosso compromisso nessa arte brasileira chamada de capoeira. Zumbi eternamente vivo. Esse é o nosso compromisso nessa arte brasileira no bloco da capoeira. Capoeira é comunicação. Capoeira é comunicação. Capoeira é comunicação, né? Sabemos a capoeira, que é um patrimônio cultural e resistência. É dança, é ginga, é ancestralidade. Isso. Obrigado. Obrigada, Tonho. Eu quero passar a palavra agora para a doutora Ana Leide. Pronto, cá estou aqui reunida nesse momento com todos vocês. Feliz pelo convite, Sirlene. Você que assumiu a ouvidoria, tem trilhado caminhos maravilhosos, aproximando cada vez mais, né, a sociedade civil da defensoria, que é a nossa razão de ser. O assistido individualmente falando e o assistido em coletividade. E quando falamos em coletividade, no estado da Bahia, na cidade de Salvador, com certeza, a população negra é a que mais se mostra presente nas nossas salas de atendimento, nas nossas audiências públicas, em toda e qualquer manifestação da Defensoria Pública, a população negra é sempre a mais presente. E, como você narrou no início, para mim são 2 décadas defensoriando, 20 anos completados esse ano em agosto, uma carreira que eu abracei com toda a minha alma, porque eu sou defensora pública, porque sou vocacionada, para mim é uma missão estar sempre ali na lida, e a minha área de atuação é diretamente com o público carente inclusive de informação. A primeira carência que se tem na população mais necessitada
é de não saber nem direito quais são os seus direitos. É papel nosso exercer com toda a força e com todo empenho a educação em direitos, que é a primeira forma de incluir as pessoas carentes dentro de aproximá-las da justiça, de aproximá-las, de assegurar os seus direitos, direitos básicos e direitos secundários também, porque, como bem consta na Bíblia, nem só de pão vive o homem precisa também de cultura, de lazer, de moradia digna, de respeito, de entrar e sair dos lugares sem medo de ser feliz, sem medo de que um percalço aconteça nessa trajetória de ir e vir. Eu ingressei na Defensoria ainda antes da política de afirmação, das ações afirmativas, do sistema de cotas, na base do estudo, na base do empenho, o esforço de meus pais para custear meus estudos, que eu não vim efetivamente de escola pública. Meus pais, com muito sacrifício, me mantiveram numa escola particular, e eu me considero exceção à regra. Por que exceção à regra? Porque, infelizmente, sucatearam a educação no país, na época da ditadura, e nunca mais a educação, que era de excelência, a educação pública, era um ensino de excelência, foi sucateado pelos governantes para poder, com isso, o domínio dos colonizadores se manterem. Essa foi a grande realidade. Minha mãe, quando estudou em escola pública, estudava na escola pública, os governantes hoje nossos aqui, grandes políticos passaram pelas escolas públicas porque eram escolas de qualidade. As escolas particulares, quando surgiram, foi justamente para aqueles que podiam pagar e que não queriam estudar. Essa foi a trajetória da educação no Brasil. E aqui na Bahia não foi diferente. Então, eu sou uma defensora de que a educação ela é transformadora. A educação, para milhares de pessoas, ela é tudo. Aqueles que têm essa consciência e que podem ainda se empenhar no estudo, isso deve ser incentivado sempre, todos os dias, porque só com a educação é que a gente aprende a ter dignidade, a saber dos nossos direitos, a saber como alcançar os nossos direitos, a viver em sociedade, a não ser desrespeitado e ficar calado, a saber reclamar, incentivar, a saber exigir. Falta muito isso na nossa comunidade negra. E eu acho que incentivar o estudo, incentivar o conhecimento, incentivar a cultura, conhecer a sua história, é o primeiro passo, é o primeiro desafio que nós temos, porque, infelizmente, os jovens negros param de estudar e já começam a trabalhar, não conclui a formação profissional para daí sim poder galgar mais espaços. E, felizmente, temos aqueles que, ainda que não concluíram os estudos, o ensino médio, o ensino superior, uma pós-graduação, que se reinventa realmente. Temos pessoas aqui presentes que vão poder falar melhor que eu, e com garra também, com força, com luta, consegue também vencer na vida e ser modelo e ser exemplo para milhares de outros negros seguirem. Então, o maior aprendizado que eu posso aqui compartilhar com vocês, na minha perspectiva, que foi o que me colocou onde hoje eu me encontro, fazendo parte da administração superior, como uma das assessoras especiais do Defensor Público Geral, que é o cargo maior da instituição, e que é uma pessoa
Sirlene pode aqui confirmar, de uma sabedoria e de uma humanidade incomparáveis, que apoiou e vem apoiando muito a luta antirracista dentro da Defensoria e fora da Defensoria também. Estamos agora com o primeiro curso de formação de relações raciais, primeiramente voltado para o público, os trabalhadores da Defensoria, os defensores, as defensoras, os servidores, as servidoras, os estagiários, as estagiárias, os colaboradores, para formar pensadores dentro de um pensamento antirracista, para entender o que é isso, esse fenômeno tão aterrorizante e que, infelizmente, antigo e muito atual e muito presente na nossa sociedade aqui no Brasil. Então, com a educação, é um dos fatores que pode levar a quebrar essas barreiras, esses grilhões, e fazer com que nós galguemos os espaços que nós merecemos. Né? Não é que os brancos não mereçam, não, mas nós merecemos também. Nós precisamos marcar espaços, ocupar lugar de fala, sermos ouvidos, nos representar. Eu acho que a gente está cansado de ser representado, precisamos ser representantes também. Então, essa é a maior contribuição que eu posso dar. Obrigada a todos e a todas. Obrigada, doutora. Doutora Ana Leide, né? Mandela, ele já disse que uma das armas mais poderosas para transformar o mundo é a educação, né? Isso é de fato. Eu fiz uma poesia na minha juventude, eu dizia: jesuítas, sinais de educação ou princípios de alienação? Porque aos filhos dos colonos eles davam uma educação, e ao filho dos índios eles davam outra educação, né? E a gente percebe que o direito à educação foi muito recente, né? Que até ontem a educação era restrita a uma classe. A universidade chegou no Brasil tardiamente, com a família real, né? Então, esse investimento, o Ministério da Educação só veio surgir com Getúlio Vargas. Imagine, porque o Nordeste tem esse déficit de educação e o Sul tem esse desenvolvimento. Porque os imigrantes, quando chegaram no Brasil, eles fizeram suas escolas comunitárias, mantiveram sua língua, sua cultura, alfabetizaram o seu povo. E a nós, povo preto? Em 1888, veio a abolição da escravatura, mas a nós foi negado o direito à educação e à terra. E o que vivemos hoje, Ana Leide, é esse reflexo dessa negação de direito, esse racismo estrutural que foi edificado ao longo de séculos e décadas e que nos afeta. Então, a luta de seu pai e de sua mãe, por entender que a educação era um instrumento de libertação, eles investiram na sua educação. Eu digo sempre assim, a classe trabalhadora, Antônio, o que pode dar aos seus filhos, primeiro amor, é o cuidado, é o zelo e a educação. Porque é a educação que vai nos proporcionar essa mobilidade, é quebrar os grilhões da opressão. Se hoje eu estou como ouvidora, porque eu também, os meus pais diziam, você tem de estudar e tem de ser doutora, né? Tem de se desenvolver, né? Tem de avançar, tem de quebrar os grilhões da opressão. E a senhora é fruto dessa perspectiva, desse olhar, né? E que tem feito a diferença no seu fazer profissional. Então, saúdo também a senhora é a nossa Dandara do nosso tempo, que dentro da estrutura da Defensoria tem construído história, né? E não é apenas uma defensora. Eu acho que o defensor, acima de tudo, ele tem que ter um projeto societário, compreendendo que a missão do defensor público é uma missão muito bonita. E eu digo à senhora, eu trabalhei em alguma instituição de Estado, de governo, de Estado, na verdade, né? Estrutura de Estado, secretarias, né? Estaduais, mas eu me apaixonei pela Defensoria Pública. E se hoje eu fosse escolher uma profissão, eu iria desejar ser defensora pública, por entender a magnitude, a importância dessa profissão para o nosso povo. Porque atende diversas áreas, a área criminal, a área do consumidor, a área civil, né? A área do idoso, da juventude, né? E ela atende, cada atendimento que eu faço aqui na ouvidoria, que a gente vai mediando junto à defensoria, a gente vê também a efetivação de direitos que são negados. Se não tivesse essa instituição na lei, como é que ficaria ainda mais nosso povo, Karine? Seria ainda mais difícil.
Essa é a realidade, né? Então, isso também é empreendedorismo. Investir na educação para ocupar espaços de poder, né? Na nossa sociedade. Ser defensora pública, para mim, Ana Leide, é também um espaço de poder. Nós estamos quebrando um pouquinho essa lógica da pirâmide social, onde dizem que o lugar da mulher negra é na base. E nessa perspectiva, eu quero trazer aqui a força da juventude. Karine, que também é assistente social e que é uma jovem negra que tem se reinventado, criou passo, dançava, dava aula, estava sempre em movimento, né, auxiliando os grupos de economia solidária, os empreendimentos, e hoje Karine, ela é premiada nacionalmente. Que orgulho, Karine! Então a gente quer, Karine, que a nossa juventude esteja viva, que venha ser empresária, que venha também ocupar esse espaço do capital. Que esse capital chegue também na mão de Karine, de Alice, de Calundeuá, que toda em matéria consiga captar mais recursos, porque o nosso povo é um povo potente, é um povo inteligente, é um povo empreendedor, né? Eu digo sempre assim, né, que a nossa ancestralidade, quando as mulheres negras transitavam na cidade de Salvador para poder sustentar os nossos filhos, nós cultivamos o quê? As baianas do acarajé, que isso também é empreendedorismo, né? O acará de Iansã virou acarajé nacional e internacional, né? Por meio das mãos das mulheres, das baianas de acarajé, né? Então, isso também é ancestralidade. Karine, minha irmã, me conte aí o que é ser essa empreendedora jovem, da periferia e lésbica, que é bom a gente quebrar esses tabus também, né? Que a lesbofobia também ela é cruel, ela tira também a dignidade humana da população. Karine, minha irmã, você me representa. Você é minha deusa. Ai, gente, obrigada, divindade. Salve, salve. É a câmera. Quem me conhece, né? Meu nome é Karine Oliveira. Eu tenho 27 anos, sou moradora aqui de Ribeirão da Federação. Inclusive, a deusa Alice está aqui, que além de minha vizinha, é a minha inspiração também. Eu sou uma mulher lésbica. E hoje, né, atualmente, estou enquanto empresária, tenho a minha própria empresa com 27 anos, que é o Wakanda Educação Empreendedora, onde a gente é um negócio de impacto social, que nada mais é do que uma empresa que, quando faz as suas atividades, tem o objetivo também, né, de fazer um benefício para a sociedade juntamente, as duas coisas. Não é uma ONG que vive de financiamento, não é uma empresa que só pensa no lucro, é um pouquinho das duas coisas. E aí, pensar sobre a Wakanda hoje, como é que a gente está, para mim é muito importante, porque eu sou cria da economia solidária, inclusive minha mãe está aí me ouvindo, Kátia Santos, que sempre foi uma inspiração sobre esse jeito diferente de dar aula, esse jeito diferente de gerar renda, de apoiar as pessoas, de observar as pessoas, de estar junto. E nesse sentido, né, que eu comecei a compreender que dava sim para a gente começar a gerar renda de uma outra forma, que dava sim para a gente começar a pensar de forma coletiva e ainda assim, né, ter o empoderamento financeiro enquanto um dos pilares também, assim como o empoderamento político. E desse daí que eu comecei a trabalhar com a economia solidária, fiquei apaixonada por esse jeito divertido, diferente de que minha mãe dava aula. E ela sempre foi empreendedora para mim, tanto ela quanto meu pai, mesmo que a gente não soubesse que a palavra era essa, né? Então, a ideia da minha empresa, que nasceu em 2018, eu estava muito inquieta ainda, e infelizmente ainda eu não sou assistente social, eu não tenho, né, a minha carteirinha ainda, mas foi na faculdade que eu fiquei extremamente inquieta, porque eu sempre trabalhei com economia solidária, consegui ser funcionária pública aos 21 anos, trabalhei com geração de renda durante um bom tempo, trabalhei com pequenas empresas, e aí que eu só vim conhecer a palavra empreendedorismo, em 2016, quando eu estava participando do meu primeiro curso de empreendedorismo. E foi um choque, porque aquela coisa, aquelas palavras em inglês, aqueles termos norte-americanos, aquelas empresas que só são empresas de fora, e eu ficava muito impactada, muito incomodada com aquilo, porque como é que você fala de empreendedorismo e não fala das ganhadeiras de Itapuã? Acho que como Deusa Silene né, falou muito bem, sabe? Como é que eu falo de negócios e eu não falo de Alice, que tem ali à frente da Torre da Terra?
Então, para eu falar de negócios, eu não posso só pensar naquela figura do homem branco de terno da Bolsa de Valores. Existem vários outros tipos de formas de empreender, e foi essa questão da linguagem que me chamou a atenção. E aí eu comecei a observar em volta e comecei a perceber quem é que empreende com necessidade, que a gente conhece pelo bico, que a gente conhece pelo corre, e aqui em Salvador. E aí eu fiquei pensando, mas rapaz, por que o mestre de obras a gente não chama de empreendedor? Por que a minha deusa que trabalha com vendas a vida inteira, por que eu não chamo ela de empreendedora? E aí eu comecei a questionar essas coisas e comecei a observar o quanto essas potências estavam do meu lado. O quanto minha mãe, por várias vezes, me ensinou muito sobre gestão de pessoas e ela nunca se identificou enquanto empreendedora. Então, eu comecei a perceber que enquanto nós, enquanto população negra, a gente sabe muito de negócio, a gente só não sabe o termo técnico. E foi a partir daí que surgiu a Wakanda, onde eu comecei a pensar, escrever na faculdade, como é que eu poderia potencializar empreendedoras e empreendedores por necessidade, que infelizmente, quando a gente pensa, são mais de 48 milhões de pessoas que estão empreendendo por necessidade. Empreendedorismo por necessidade tem sido uma saída para o desemprego estrutural, e quando eu falo de desemprego estrutural, eu também estou falando sobre racismo estrutural, sobre violência de gênero, porque infelizmente a maior parte da população negra empreende por necessidade, e a maior parte das mulheres negras empreendem por necessidade. E a gente empreender necessidade, para vocês entenderem o que é quando eu começo a abrir o negócio porque eu não tenho outra opção para me sustentar. Então, eu não escolhi, não é bonitinho, não tem prestígio. Eu estou fazendo aquilo ali porque eu tenho que levar comida para casa de noite. Então, geralmente, eu estou falando de um negócio que não tem tempo, que ele tem que dar certo todos os dias. Então, eu comecei a perceber que o mundo dos negócios, como ele estava colocado, ele não foi feito para a gente, ele não falava da gente. E aí eu falei, então eu vou fazer. Então, lógico que em 2018 eu saí super empolgada, emocionada daquele filme do Pantera Negra e de quantas mulheres fortes tinham naquele filme, né? É você ter o mundo, e eu comecei a perceber que na perspectiva africana, a gente trabalha ancestralidade e tecnologia de forma junta. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas juntas. Quando a gente fala em perspectiva panafricanista, a gente, enquanto homens e mulheres negras, a gente não é inimigo. A gente é complementar. Então, todos nós somos bons e dignos, sabe? Sem essa guerra de gêneros. Então, eu comecei a perceber que religião, né, e razão, elas também não são distintas, elas conseguem andar de mãos dadas. E eu peguei tudo isso e coloquei na Wakanda, e desde 2018, que eu comecei a captar recurso, porque eu já trabalhava, eu sei que a cara é de novinha, mas o meu primeiro trabalho foi com 19 anos, então, quando eu cheguei aos meus 25, eu já tinha mais de 6 anos só trabalhando com geração de renda com pequenos negócios, e eu utilizei toda essa bagagem, toda essa ideia, inclusive uma coisa que minha mãe me ensinou muito, que foi, eu quero dar aula, eu quero entrar em uma sala para as pessoas se enxergarem tão grande quanto elas são. Eu não vou ser essa pessoa que vai chegar em um lugar para as pessoas entrarem e saírem de lá com autoestima baixa, saírem de lá tristes, ou porque não entenderam nada, ou porque tudo que eu estou falando é dizer que o que ela está fazendo na realidade é errado. Para mim não existe empreender errado, para mim existe empreender diferente. E cada um de nós vai fazer de jeito diferente, e esse diferente é que faz as coisas darem certo. Eu tenho nessa jornada, né, eu ganhei minha primeira premiação ainda em 2018, eu consegui ganhar o edital nacional, que foi da PepsiCo, onde ele ia beneficiar apenas 4 iniciativas do Brasil inteiro, e eu me apaixonei tanto pelo que eu fazia na Wakanda, que eu falei, não, gente, aquele dinheiro é meu. E aí eu comecei a acionar a rede, a estar junto com as pessoas, e foram essas pessoas que abriram as primeiras portas. Eu ganhei 50 mil reais no primeiro ano, e foi com esses 50 mil reais que eu comecei a tocar o Wakanda em 2019. Com equipe, com tudo, aprendi, errei e mirei, principalmente em pessoas LGBTQI e mulheres negras. Por quê? O que acontece? As mulheres negras, independente do tamanho do negócio delas, elas investem em conhecimento. Infelizmente, porque por estrutura a gente acaba incentivando que as mulheres negras questionem suas habilidades. E a gente é muito potente, a gente é muito incrível. E aí eu vejo mulheres incríveis quanto a Alice, que vocês vão conhecer o empreendimento dela. Ela não faz roupa, gente, ela veste a sua alma, sabe? Ela transcende o que você está vestindo. E imagine a Alice com a habilidade que ela tem de escrita, de desenho, né? Ficar dizendo que ela só vendia roupa. Eu falei, não, amiga, você faz coisa muito maior.
e várias outras mulheres, tanto que o Júlio das Pretas foi a primeira vez que eu fiz a minha imersão, eu não tinha recurso nenhum, e foi lá que as mulheres negras vieram, 52 mulheres vieram, e elas estão comigo até hoje. Dessas 52 mulheres, tem 12 que cresceram muito, 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 para eu estar onde eu sou hoje. Então, eu realmente aprendi que a gente, quanto população negra, para a gente poder falar de dinheiro, a gente tem que falar de dinheiro diferente. Eu sei que os brancos aprendem a falar de grana, falando de acúmulo de capital, mas a gente, quanto população negra, a gente tem que aprender a falar de rede, como a gente fala de agroecologia, né? Que é exatamente dentro dos quilombos, eles já conseguem trabalhar com pecuária e, consequentemente, né, respeitar o meio ambiente. Então, é uma coisa que é possível. A gente realmente, às vezes, não tem muita grana, mas não é através de muita grana. Com muita grana eu não consigo, mas se eu juntar uns 10, 20, 15 empreendedores, eu consigo uma grana legal. Então, não tem a ver com o tamanho, né, da grana, mas tem a ver com a quantidade que eu consigo movimentar. E eu comecei a compreender isso. Tanto que no ano passado, a gente fez muita coisa boa, para além de empreender e atender mais de 100 e poucas pessoas, e eu, pela primeira vez na minha vida, pude criar uma metodologia e que as pessoas me perguntaram, mas você cursou serviço social, o que é que você sabe de negócios? Eu tenho a minha vida. E eu coloquei essa minha vida na Wakanda, e através dela que eu impactei pessoas, e que hoje, né, a gente chegou ao Shark Tank, que na verdade não é uma premiação internacional, mas é um programa mesmo, que ele é um programa que já tem 5 anos aqui no Brasil, que ele é um reality show para empresas, onde você conversa com grandes empresários daqui do Brasil e vai lá falar de negócio mesmo, buscando um sócio, né? E acabou que esse programa, para além de ser muito branco, né, as pessoas tinham muito medo dele. E eu falei assim, olha, vai ter um dia que eu vou lá. E eu não vou lá sozinha, eu vou lá de bonde, sabe? Eu vou lá para que empreendedores tão pequenininhos quanto eu se imaginem tão grandes quanto eles são. E é por isso que eu chamo, que eu saúdo as pessoas enquanto deuses, enquanto maravilhosos. É porque na perspectiva africana, a divindade, ela não é perfeita. A divindade, ela é divindade porque ela tem defeitos. E é esses defeitos que fazem ela ser tão real, tão potente. Então, para mim, quando eu olho a mulher negra, eu olho a divindade nela, principalmente por eu sei tudo com que ela enfrenta. E por isso, independente do que ela me fala ou não, eu já chamo ela de deusa. Porque é o sinônimo do que ela é, sabe? Então, para mim, estar na Wakanda, estar hoje, ter ido lá para o Shark Tank, e pela primeira vez, assim, eu não tirei a minha linguagem, eu falei no baianês, eu falei gíria, falei né, e ainda assim consegui ser tão gigante, levando toda essa naturalidade de ser baiana, e principalmente pensar que a nossa linguagem informal é a melhor coisa que a gente tem. Aqui no Brasil a gente tem diversas linguagens, assim como lá em África a gente tem também diversas linguagens, e é essa diversidade que faz as coisas valerem a pena. Então, que a gente comece, literalmente, a valorizar o que a gente mais tem de bom, que é essa diferença, a gente cresça com essa diferença, a gente assuma essa diferença. As pessoas ficaram me perguntando assim, mas você vai lá, e eu falei para Alice, eu só vou lá se for com sua roupa, eu só vou lá se for você que for me vestir, porque você consegue fazer uma roupa que traduz o quanto eu sou gigante naquela roupa, e você, quem puder assistir ali, sabe que esse cabelo aqui maravilhoso, estilo, né, favela, foi sim feito por um outro cabeleireiro daqui, que é o Léo Santos, e a roupa foi Bertos da Terra, porque eu acredito demais que a gente tem que rodar o dinheiro entre a gente e começar a olhar os nossos enquanto excelência. Então, que a gente pare de olhar só para os nossos quando a gente não tem grana, que olhe para o Teusuton e matéria e pense que eu quero realmente pagar o cachê dele porque ele merece, porque ele é bom, sabe? Que eu possa olhar os nossos empreendedores que estão do nosso lado e começar a pagar o valor que eles merecem. Porque ali você está pegando o seu pequeno dinheiro e dizendo para onde ele vai. É a Locomotiva, a mando da Fera Preta, que é uma instituição, pesquisou que ano passado a população negra faturou 1,3 trilhões de reais. Então, não é por falta de grana, gente. É para onde o dinheiro vai a conversa. Então, assim, eu fico muito feliz de ter ido para o Shark Tank. Fechei com a Camila Farani, que é uma mulher negra, empresária incrível, 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 incrível. E não somente isso, é explicar para as pessoas que a identidade importa, sabe? Foi ir lá, ir com o meu negócio, e quando eu voltei, que eu falei com meus wakandanos, eles olharam para mim e falaram assim, tão carinho eu posso ir? Eu falei, você pode.
É lógico que você pode, é claro que você pode. E eu vou estar lá com vocês. Porque o que a gente está falando é que a população negra é muito gigante. Mas ela só vai ser gigante quando a gente começar a limpar os nossos olhos e observar ela com a grandiosidade que ela tem. E isso significa eu começar a ler, ouvir e perceber e sentir, né, essas divindades que a gente tem aqui do lado, e não esperar somente a grande mídia valorizar, sabe? Eu não sou grande porque eu fui pro Shark Tank, não, gente. Eu já era gigante aqui em Salvador mesmo, sabe? E vou ser maior ainda porque eu tenho várias mulheres incríveis, divindades junto comigo. É por isso que eu sou gigante. Porque eu sei que eu tenho meus wakandanos ali, no que eu pedi, eu me enfiar, eles falam, tô com você. E para mim é o mais incrível, porque eu também falo para eles, eu tô com vocês, o que vocês precisarem, colarem comigo. Então é sobre rede, é sobre empreender diferente, é sobre redistribuição de renda, é sobre o novo olhar, assim. Então, gratidão estar aqui com a Deusa Silene, eu também sou cria da Negro, e desse movimento, e explicar que eu aprendi a me valorizar, a valorizar minha linguagem, a valorizar todo esse conhecimento, através também da minha militância, né? Acho que é um tripé. Então, gratidão, gente, e vamos aí nesse bate-papo. Karina, linda, minha irmã, linda, linda, linda. Estão me ouvindo, gente? Tá com um pouquinho de telefonia, rainha. Deve ter algum celular aí perto. Fala aí agora. O celular. Pronto. Que o celular tá ruim do computador, né? Gente, isso é magnífico, né? Isso é povo negro, né? A economia que o povo negro defende é a economia coletiva, de valorização, de integração. O povo negro, quando ele se emancipa, né? Uma mulher preta se emancipa, um homem preto se emancipa, vai muito dos nossos irmãos, né? E a gente percebe também esse valor da família. Aí a doutora Ana Leide, ela coloca aqui, mãe, te amo, né? Então é isso, eu quero saudar as famílias, saudar a mãe de Cátia, saudar a mãe de Ana Leide, os irmãos, os amigos que estão aqui presentes, os filhos, né? Então a gente tem uma base, uma origem que nos sustenta a lutar e a combater esse sistema, professora Railda. Quero saudar a senhora, que é professora aí de Feira de Santana da Universidade, essa grande guerreira que eu aprendo muito com a senhora, eu sou apaixonada por ti, viu? Acompanho suas lives, cada live um conhecimento, um avanço, minha irmã. A minha governadora Dona Mira, essa mulher combativa aí do movimento por moradia em Salvador, que foi candidata também a vereadora de Salvador, muita luta, né? Essa chapa coletiva, mas que é o povo, né? Que está com a gente, Dona Mira. Como a Karine fala, nós somos empreendedores por excelência, né? Nos reinventamos a cada dia. O que falta é o capital, Karine, em nossas mãos. Imagine se o capital, quando esse capital chegar em nossas mãos, quantas revoluções vão fazer no nosso país, né? Então, saudando a Ana Cristina, que é professora de capoeira, nossa professora Bolinha, que também é empreendedora, está aí através da arte, da cultura, reinventando, resistindo. E eu quero chamar a tua matéria nessa perspectiva de empreendedorismo, né? Eu que cresci, Tonho, eu digo sempre assim, gente, eu sou apaixonada por tua matéria, amo ele de coração, né? Que eu cresci a minha adolescência ouvindo as suas músicas e dançando samba reggae. Tonho, meu, muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. A fala de Karine muito pertinente, muito profunda, na perspectiva de incentivar mais ainda, né, jovens iguais a ela. É uma menina que está aí fazendo com que o mundo se modifique através da arte do empreendedorismo. Eu venho de um bairro, né, que sempre teve esses empreendedores populares. Meu pai vendendo laranja, foi um grande empreendedor. Minha mãe vendendo acarajé, baiana de acarajé, grande empreendedora. Eu aprendi isso com meu pai, com minha mãe, a seguir, né? Então, quero aqui aproveitar e dar boa tarde a todos vocês e agradecer por esse convite, a nossa querida Sirlene, né, que está sempre me convocando. Eu estou aprendendo também a ser um ouvidor, viu? Depois que eu comecei a ser parceiro aí da ouvidoria,
eu comecei a pensar mais em como a gente pode... Eu acho que aquele evento lá em Piripiri foi um evento que me deixou mais ativo, e mais, com mais percepção, né, de como a gente pode provocar os nossos jovens, né? E a gente fez aquilo naquele momento ali, quando a gente descobriu vários artistas de comunidade, né? Meninos, meninas que estavam aí na comunidade andando no dia a dia, que muitas vezes a própria polícia preta pode para esses meninos e maltratam e não sabe que ali tem pessoas que têm arte, que têm algo para transformar a nossa sociedade, a nossa comunidade. E foi nessa perspectiva que eu comecei a imaginar mais ainda de que forma eu poderia ajudar outros jovens na comunidade do Palmiúdo, na verdade, na comunidade onde a Mangangá atua, né? Nós estamos em várias comunidades, aqui em Salvador, com os alunos que dão aula, aqueles que não estão dando aula, mas que fazem ação social dentro das suas comunidades. E a gente começou a perceber que a gente poderia fazer muito mais, né? Por que eu comecei a entender isso? Porque eu comecei a lembrar que eu não sabia que eu era empreendedor, né? Eu sempre disse assim, poxa, eu sou um negão de resistência. Eu nunca tive empresário, nunca tive produtores, né? Nunca tive empresas grandiosas que me pegassem enquanto artista e me dessem a possibilidade de ficar em casa tranquilo e uma equipe trabalhando para eu ir lá só cantar. Nunca tive isso. Era sempre fazendo. E trouxe isso para o Bloco da Capoeira. Eu saio pelas ruas catando papelão, peço às pessoas para guardarem embalagem, de PET ou de papelão, para a gente levar para a comunidade e transformar isso no que vocês veem naquela beleza que é o Bloco da Capoeira. É um bloco construído com várias mãos. E aí eu comecei a entender que minha arte, enquanto artista, né, do canto, eu precisava fazer mais alguma coisa para que as pessoas me vissem, né? Eu não passava nas rádios direto, na televisão direto, e aí comecei a fazer escolas. Todas as escolas eu ia com o meu tamborzinho ou com o meu violão e fazia uma participação, dava uma palestra, cantava uma música, ia me apresentando para aquela juventude que estava começando a se formar naquele momento ali, isso na década de 90, final da década de 80, década de 90, eu comecei a fazer isso. Mas eu tive uma sorte de ter algumas músicas que fizeram sucesso nacional. E aí eu achava que eu seria realmente aquele artista reconhecido nacionalmente, que estaria em vários espaços, até então, para trazer outros artistas, né? E minha música, ela é bem isso. Tem músicas minhas que eu falo de pessoas, e são muitas dessas pessoas artistas de comunidade, pessoas que têm algo na comunidade que não são vistas. E eu queria representar essas pessoas através da música. E comecei a ver que quando você deixa de tocar música, deixa de tocar no rádio, você também vai deixando de aparecer, né? E eu fui entendendo esse processo, né, dizendo para mim, poxa, o sistema é cruel. Ele nos dá a possibilidade de aparecer, mas quando a música ela deixa de existir um pouco naquele momento midiático, você, naturalmente, também, que não é o artista negro, ele some mais rápido até, né? Porque ele já não tem espaço, e quando dá um espaço, parece que o espaço é muito rápido para que você não termine não voltando mais, ou se voltar, você volta mais velho. Né? E eu tenho esse processo que eu vejo quando me convoco, né? O cara me chama hoje, aí daqui a 5 anos o cara está me chamando de novo, daqui a 10 anos o cara está me chamando de novo, eu digo, poxa, isso é cruel. E aí eu comecei a recriar a cena. De que forma? Trazer para a minha comunidade, já que eu sou capoeirista, uma coisa que eu tinha no meu corpo, que eu poderia transformar aqueles jovens, descobrir naqueles jovens também um potencial. E fui fazendo isso com a capoeira. A capoeira veio a Mangangá, né, que já surge. A Mangangá, na verdade, ela surge em cima de um trio elétrico. Eu vi o bloco Gunga em 89, não, 99. Em 99 eu vi o bloco Gunga, que era o primeiro bloco de capoeira que tinha, né? Era Mestre Boa do Catendê, Mestre Boa Gente, Valdec, Marrom, né, Pelé da Bomba, Umpuru, tinha vários mestres inseridos ali, Mestre Mala. Né? Então,
eu vendo aquilo, eu disse, poxa, que massa, fiz uma homenagem. 2000, eu encontrei com eles de novo, eu estava em cima do Olodum. E aí eu falei para a Negra Joe, eu disse, pô, eu vou fazer um bloco afro, mas um bloco de capoeira eu vou fazer na linguagem afro. E aí Joe falou para mim, poxa, estou dentro. Só que eu levei 8 anos para inserir esse bloco no carnaval, porque eu via que as dificuldades eram muito grandes. Eu era simplesmente um cantor, um compositor, não era um gestor de bloco. E como gestor, eu comecei a ver as dificuldades que realmente todas as entidades negras tinham de sair no carnaval. Porque eu, como cantor, eu ficava, às vezes, sentado no batente, esperando o cara chegar, o técnico chegar para ajeitar o som, ou o eletricista para ligar lá o motor do carro, o eletricista de carro, né, para o carro pegar no tombo, para o carro ir para o desfile. E eu achava que o bloco era desorganizado, que as pessoas eram desorganizadas. Né? Porque o que passa para nós, negros, é que nós somos desorganizados. E eu também levava isso. Eu disse, pô, entrar em ensaio o ano todo, quando chega no carnaval, essa desorganização, mas não é uma desorganização, é um processo mesmo do racismo estrutural, que nos deixa a gente chegar e alcançar os espaços. E quando você vai para frente de um projeto, é que você começa a enxergar que, de fato, você também faz parte dessa desorganização. No primeiro e segundo ano do Bloco da Capoeira, o trio quebrou, o trio chegou atrasado, eu não tinha grana, dependia da prefeitura, a prefeitura quando mandava o carro, mandava já sucateado, quebrado, e eu fui aprendendo com essas dificuldades a como fazer do bloco um instrumento potencial, né? Aí os próprios capoeiristas, na sua maioria, não iam para o bloco, porque alguns diziam que não ia pagar porque ele era capoeirista, e aí eu dizia, poxa, então eu sou negro, não vou pagar o Ilê porque eu sou negro. Então o branco também não vai pagar o bloco do branco porque ele é branco. Tá? Então eu comecei a ter essas dificuldades até nesse processo, mas aí foi o que eu fiz. Eu fui trazendo pessoas, eu fui fazendo parcerias de debates, ia para evento no interior, e aí nessas prefeituras, nesses espaços que eu fazia a participação, as pessoas queriam me pagar, eu dizia, não, no carnaval a gente organiza. E aí eu trazia essas pessoas para cá, como parceria também, e o bloco foi ganhando uma notoriedade, né? Foi crescendo. Hoje a gente tem essa estrutura que está aí, mas ainda não é uma estrutura grande. Por quê? Porque a gente passa, se eu conseguir passar no edital, que é o Ouro Negro, o bloco sai. Se eu não conseguir passar no edital, o bloco não vai para a rua, porque eu não tenho empresas privadas que banquem o bloco da capoeira. Assim como outras entidades também não conseguem fazer isso. Então, os desafios, eles são inúmeros, né? Porque já tem aquela questão de que o bloco afro ele não conseguiu dialogar com os jovens, né? Alguns jovens hoje estão começando a entender o caminho do bloco afro por conta dessa luta, né, da militância, e muitos que estão envolvidos em empresas negras, né, nas suas próprias empresas. Aí a Karine está aqui, uma jovem empreendedora, já sabe dessas dificuldades, então ela sabe que o espaço dela é realmente, como a linguagem dela é trabalhar diretamente para o povo negro, fazer com que a economia gere entre a gente. Então, eu, para gerar no carnaval a minha economia, eu tenho que pagar o Olodum, eu tenho que pagar o Ilê, eu tenho que pagar o cortejo afro, pagar o bloco da capoeira, porque aí consegue fazer essa linguagem, né? Mas a gente não atinge toda a comunidade, toda a sociedade negra dentro de Salvador, e o bloco afro perdeu um pouco esse espaço. Eu lembro quando eu comecei a sair em bloco, lá na década de 60, 78, 79, por aí, o Puxado Axé, que foi o primeiro bloco que eu saí, em 79 para 80, tinham quase 5 mil pessoas. Esse bloco, ele fazia um enfrentamento direto com o Badauê, né? Porque o Badauê era uma entidade também que desfilava com quase 5 mil pessoas, e 5 mil negros, né, e negras. Hoje a gente, para colocar num bloco afro, essa quantidade é muito difícil. A gente tem que fazer eventos durante o ano inteiro. O bloco afro, os afoxés, não tem verba para fazer ensaios.
As pessoas vêm e me perguntam, poxa, Tony, o Bloco da Capoeira não vai fazer ensaio? Eu digo, não, porque eu não consegui espaço, não, porque eu não consegui um patrocínio para ajudar a entidade a fazer os ensaios. Então, essas dificuldades são tamanhas, a gente ainda enfrenta isso nos dias de hoje, nesses momentos todos que a gente está fazendo, mas há uma coisa importante. A gente começou a se inserir também em alguns editais pequenos, e a gente começou a passar nesses editais. E aí eu fui criando ferramentas de oficinas de gestão. Então, muitos jovens, fizemos cursos de culinária africana, fizemos cursos de estética negra, né, de fantasias. Quem mais eu fiz? Doces e salgados, no recorte africano, pensando nas festas, nos aniversários de 15 anos, principalmente da comunidade negra, né, o casamento, as formaturas. E aí a gente foi pensando, foi formando pessoas. E muitas dessas pessoas hoje estão no mercado de trabalho. Hoje, muitas dessas pessoas, curso de culinária africana, tem gente que hoje tem suas próprias empresas de acarajé, empresas de restaurantes dentro das comunidades, né, empresas com doces salgados também nas comunidades. Então, acho que a gente foi criando essas gestões, esses projetos, e dali tirando vários gestores, né, que estão inseridos nesse processo. Além disso, músicos, cantores, compositores. A gente foi descobrindo vários talentos. E hoje o Bloco da Capoeira, a gente agora está com um projeto que é a Giga Social da Capoeira, trabalhando com o empreendedorismo, né, de jovens, trabalhando nesse momento do Covid. A gente está trabalhando, construindo máscaras e também trabalhando com construção confecção de sabão, sabonete, artesanais. Então, acho que a gente vai se reinventando. As dificuldades são grandes e a gente não consegue parcerias com empresas, né, que possa ver no projeto um potencial e inserir sua marca junto com a nossa marca. E, por incrível que pareça, a capoeira ela está em mais de 160 países, é quem mais divulga a língua portuguesa, é quem mais divulga o turismo local, né? Quem mais divulga a cultura, quem é capoeirista sabe o que eu estou falando, né? Muitas coisas da cultura que se fala hoje no Brasil, se não fosse a capoeira e depois o samba e o candomblé, nada disso teria, né, essa formação que nós estamos aqui nessa plataforma discutindo, né, os desafios e dos gestores, né, empreendedores negros nessa sociedade que a gente vive aqui, principalmente em Salvador. Então, o Bloco da Capoeira, a Mangangá, vem ao longo do tempo promovendo, né, construindo essa política essa política pública social, né, diretamente, muitas vezes sem apoio do Estado, porque não é só o edital, porque o edital ele vem, a gente faz uma ação, mas a gente precisa dar continuidade, muitas vezes a gente não consegue dar essa continuidade, a gente não consegue dialogar 24 horas com os jovens, e isso é de muito ressentimento. Mas eu procuro, ao longo dessas dificuldades, pensar, convocar os jovens que estão inseridos na Mangangá, principalmente os alunos que já são professores, são formados, são contramestres e o mestre que a gente tem, para pensar de que forma a gente pode construir uma nova etapa de gestão, né, para melhorar não só a vida de jovens das nossas comunidades, mas também melhorar até o ambiente social que a gente vive. E isso aos poucos está dando certo, graças a Deus, mas não é fácil. Eu me transvisto em cantor, compositor, ativista, compositor, gestor social, e muitas vezes isso tudo
é como se estivesse dentro de um liquidificador girando, né? É uma mistura de tudo, aí as pessoas às vezes ficam sem saber quem eu sou, o que é que eu sou. E eu sou tudo isso, porque eu descobri nessas ferramentas uma forma de dialogar com a sociedade, dialogar com a minha comunidade e dialogar com o meu público, né? O meu público, ele precisa me ver. E aí eu vou fazendo esses enfrentamentos. E agora aqui com vocês, aprendendo mais um pouco de como eu posso sair daqui e acordar amanhã mais ativo. Então é isso, obrigado. Obrigada, Tonho, pela contribuição, pela reflexão. Força na caminhada, meu irmão. E eu vejo que nunca te falta esse sorriso, né? E esse olhar de menino, nessa esperança de construir coletivamente e na esperança de construir uma Bahia, uma Salvador, um Brasil, né? Sem racismo. Que o racismo, ele impera, ele é aquelas pedras no meio do caminho, diz que aqui não é o seu lugar. A verdade é essa, né? Isso todos os dias. E a gente resiste a cada amanhecer, a cada momento, né? Se posicionando, ocupando nosso espaço. E eu vejo muito nisso, né? Eu digo sempre a Adailton Poesia, né? Que eu sou fã dele, a Adailton, tanto que eu amo, é meu irmão, né? E quando eu vejo o talento do nosso povo, mas a falta de oportunidade, a Adailton escreve brilhantemente, como você, diversas canções, vários compositores com grandes talentos, né? Sem acessar esse capital. E muitos cantores, intérpretes, ganham milhões com a música de vocês, né? Aí você vê as contradições, né? Então, o próprio carnaval, o recurso ele não é dividido igualmente, né? A Defensoria Pública, este ano, abriu a campanha em defesa da cultura negra, né? E que foi muito inovadora, que a gente tinha um plantão da Defensoria no carnaval, mas nós fazemos uma temática, né? O quanto é importante a valorização da cultura negra. E fizemos manifesto, a doutora Ana Leite foi uma das que escreveu o manifesto a partir da escuta com os blocos afro, né? Então, estamos na luta. Quando a Ana fala que o nosso defensor público, Rafa Ximenes, é um grande guerreiro, parceiro nosso, é verdade, né? A ouvidoria não poderia realizar esse trabalho que vem realizando se não tiver parceria. E a administração é um espaço de poder, né? Então, você tem uma administração sensível, né? Comprometida com o povo, e mesmo ele sendo um homem branco, de classe média, ele reconhece o privilégio da branquitude dele e da classe média que ele é oriundo, né? Mas ele tenta não fazer dele profissional enquanto defensor público, e hoje ocupando o cargo na administração, que é o nosso chefe maior, doutor Afson, né? Como acolher as demandas, né? Do movimento social, da sociedade, essa escuta que ele tem feito muito com a ouvidoria, acolhendo a nossa demanda, essa aproximação, que não tem ouvidoria sem defensor público, né? Sem servidor, sem assistido. Então, a ouvidora está fazendo vários eventos sozinha, não é a ouvidoria da Defensoria Pública. Ela tem que estar colada com os defensores. A ouvidora ser externa é o espaço de democratização do espaço de justiça. É a sociedade estar nesse espaço, né? Representar essa diversidade que é a população baiana, né? Mas a ouvidoria é da Defensoria Pública, entende? Ela é do órgão, né? Então não é a parte, ela é do órgão. Agora, a sua apresentação, quem senta na cadeira, é uma representação da sociedade civil. E se a gente não tem essa sensibilidade da gestão, a gente vai lutar, mas vai chegar um momento que vai ser barrada. Porque a estrutura está na mão da administração, né? A acessibilidade também depende. Então, essa parceria entre a administração, entre os defensores públicos, entre os movimentos sociais, entre os assistidos, é fundamental para o fortalecimento da instituição e da população, que a matéria-prima é o quê? É você fazer com que essa população marginalizada, excluída socialmente, possa acessar o seu direito. Então, tem que ter essa ligação, tem que ter esse movimento. Eu quero aqui aproveitar, ele teve nossa abertura da nossa primeira roda de conversa, né? Aqui em público, o nosso agradecimento dessa parceria. Uma parceria em valorizar a administração, isso não quer dizer ser subordinada, não que a ouvidoria tenha autonomia, mas a gente precisa caminhar, Antônio, como a nossa deusa aí disse, né? Nossa Karine, em rede. A ouvidoria não faz nada sozinho, Antônio. Então, foi aqui que eu quero aproveitar este momento em público, Antônio, agradecer a parceria. Foi importantíssima a nossa parceria para a realização da ouvidoria. Não só com
a liberação da sua instituição para poder captar o recurso da Bahia Gás, para poder... Fizemos uma atividade ousada, né? Foi um mês todo de atividade, tivemos parceiro, e tu em matéria foi um desse parceiro, para a gente poder captar apoio, e coordenou a atividade do início ao fim, em Piripiri, no palco, ali um sol danado, poeira, limpeza, tudo ao mesmo tempo, ele firme e forte, e foi lindo. Então, essa rede que Karine fala, que Lívia, que está aqui representando o Conselho de Direitos Humanos nacionalmente, que trabalha essa perspectiva dessa rede, a própria Simone Alves, que está aqui, o Derivaldo Lisboa, que está aqui também, né? Essa Kátia, que é minha mestra de Economia Solidária, que eu sei de Economia Solidária, eu aprendi com Kátia, a minha gratidão também. Então, isso aqui é a quilombação, é nos emanar, é nos fortalecer, Alice. Alice, não durma não, minha irmã, que a roda ainda não acabou. Agora é contigo, minha irmã. Estou dormindo, não, estou séria. Acabou, Deus se prepare, viu, minha irmã? Depois de Alice é você. Boa, estava te ouvindo, Celi. É isso, é muita luta, né? É muita luta. E gratidão por estar aqui nessa roda, né? Tá me ouvindo? Sim. Por estar aqui participando dessa roda, de dividir um pouco do meu conhecimento, né? Participar dessa mesa com minha grande mestra, Karine, né? Que foi ela que foi com o olhar dela e me mostrou que a minha marca não é... Eu tenho que me valorizar, eu tenho que saber dar preço, eu tenho que planejar. Então, a gente sabe que a maioria dos empreendedores negros tem começa com o amor, com a dedicação, e depois vai se formalizar como empreendedor, né? E eu fui o mesmo. Eu me formei em biologia, sou formada em biologia, mas eu tive um problema de doença que eu tive que parar de ensinar, né? Então, fiquei afastada. E aí foi esse momento de 2 anos afastada que eu entendi que eu precisava de fazer algo para mim me colocar como útil na sociedade, né? Me sentir cidadã. E eu já fazia peças de tecido africano, já customizava. Eu tenho uma tia que me doava os vestidos dela, né? Quando ela não queria mais, ela me doava. E eu customizava, fazia crópia de saia. E foi aí que um dia uma amiga, né, falou: poxa, muito, muito lindo o seu trabalho, por que você não comercializa, né? E aí eu falei: eu acho que pode ser, a partir disso aí, o empreendimento. Então, aqui em Salvador, em 2013, não tinha essas marcas assim que trabalhassem com esse olhar de tecido africano, mas com um olhar na moda mais casual, mais urbana. E aí eu fui construindo essa ideia, mas em 2015 que eu pude concretizá-la, né? E aí eu comecei a fazer para vender para meus amigos, para meus familiares, para as pessoas ao meu redor. E em 2018 que eu pude ter a primeira experiência em trabalhar com o público, que foi na Feira Negros Solidários. E aí que eu pude perceber, fazer o network, né? Trabalhar com peças, venda direta, né? Eu trabalho, meu carro-chefe é peças sob medida, então tive que me desafiar a criar essas peças para que houvessem em vários corpos. Então, eu fui estudar, criar tendências para expor nessa feira. E aí eu fui me desenvolvendo, né, criando e trabalhando a minha marca sempre como uma marca de resistência, uma marca afrocentrada, uma marca familiar, que foi a partir de minha mãe, do ensinamento de minha mãe, que minha mãe é costureira, antes mesmo de nascer. Então, ela tem muita vivência, então ela pôde me dividir, compartilhar esse conhecimento. E é uma marca familiar, né? Mas com sempre esse olhar ancestral, esse olhar afrocentrado, né? Quando o Karine fala dos empreendedores se sentirem empreendedores, né? Porque a gente vai tocando, né? Como o Tony Matéria falou, a gente faz as coisas acontecerem sem saber que a gente é empreendedor, sem saber que a gente está ali vendendo uma outra forma, né? De venda. E aí, com o curso Wakanda, que eu pude perceber e entender que eu tinha, assim, que me formalizar e me colocar como empreendedora, assim. Que até então eu falava: não, eu faço roupa de tecido africano. Não me titulava. E foi na Wakanda que eu comecei a me titular como microempreendedora e empresária.
e microempreendedora negra, que uma vez falaram comigo, porque você sempre coloca empreendedorismo negro, fica parecendo algo ralé, algo inacabado, né? Como o Tony Matéria falou, eles têm esse olhar de fora, que é o branco que coloca, e a gente continua reproduzindo. Então, eu sempre reforço que eu sou empreendedora negra, sim, porque a gente tem que tirar esse olhar de que empreendedorismo negro é empreendedorismo amador, é um empreendedorismo que faz qualquer coisa, que trabalha com qualquer coisa, e não, a gente trabalha com amor, a gente trabalha com dedicação, com conhecimento, a gente estuda para comercializar nossos produtos. E mesmo com pouco recurso que a gente tem, a gente faz o que a gente faz. Imagine se a gente tivesse um pai, um tio, que investisse na gente 100 mil, 10 mil reais, né? Como são esses empreendedores brancos que investem aí. Aqui tem um pai, um avô, que possa investir um valor, né, na sua empresa. Falar da consciência negra, né, como o mês da consciência, é falar também do empreendedorismo, né? Que a gente tem que estar sempre reforçando, a gente tem que estar sempre mostrando que o nosso trabalho é capaz de estar em todos os ambientes, de participar de shoppings, de lojas colaborativas de shopping, de feiras, das grandes feiras, né? Eu tive a experiência de uma feira que eu queria muito participar, mas eu não tinha condições de participar. Então, a gente vê, eu como empreendedora, aqui em Salvador mesmo, existem lugares e ambientes que limitam o empreendedorismo negro, né? Que faz com que a gente fique só naquele ambiente. Então, quando eu olhei e falei, não, então esse lugar não é para mim. Eu tenho que criar nossos espaços. Quando você, Silene, fala dos empreendedores, dos norte-americanos que investem nos próprios irmãos negros, é isso que aqui em Salvador a gente tem que fazer. Aqui em Salvador a gente não tem as grandes empresas, polos petroquímicos, né? A gente tem em Camaçari, mas aqui em Salvador não tem. Aqui é uma cidade turística, né? Então, por que não investir no empreendedorismo negro? Por que os governantes não investem em nós? Porque isso é uma estrutura racial que está nos limitando, né? Quando existem feiras, lojas colaborativas em grandes shoppings, que a gente vê que a gente não tem acesso, isso é uma forma de nos limitar. Então, temos carinho aí, como a gente tem outros empreendedores, tem a loja Negros, a loja 100, a loja Negros Solidários, que é uma loja que é só colaborativa, só de negros. Então, é a gente que tem que nos formar, nos estruturar, para criar esse empreendedorismo forte, negro, de resistência. Resistência na própria Salvador, na própria Bahia, né? Porque a gente sabe que a cultura é a cultura negra que predomina, é a nossa cultura que traz os turistas para cá, mas a gente não é valorizado, né? A gente, quando se coloca em uma apresentação, então vai se mostrar para fazer uma compra, a gente tem aquele olhar de falar que não, esse trabalho aí é um trabalho amador, vamos em outros ambientes. Não, porque a gente não tem que criar nossos polos, né? Então, falar de consciência, a consciência negra não é para mim, é para esses racistas, para essas estruturas raciais que estão nos limitando, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem são meus antepassados, né? Minhas avós, minhas tias, todas estão em mim, né? Então, a consciência são para eles racistas. E tem que olhar que a diversidade é o que é o mais importante, é o que traz a beleza, né? A diversidade é nos aceitar, é ter respeito de nós mesmos, né? Respeito dos negros, respeitar a nossa cultura e saber que a cultura negra é a predominante aqui em Salvador, né? Se não fosse a cultura negra, o que seria o turismo daqui de Salvador? Então, meu trabalho é um trabalho afrocentrado, em cima da cultura negra, assim, eu falo que é minha marca afro-baiana, né? Onde eu trabalho com tecidos africanos, tecidos tingidos, tecidos tie-dye, e eu faço com esse olhar, né? Casual, o olhar urbano, o olhar que a gente possa usar uma peça de tecido africano, não só direcionada para a parte religiosa ou para a parte mais formal, para o ambiente formal, e sim para que a gente pudesse usar em todos os ambientes, em um aniversário, em uma saída ao domingo, né? Qualquer jovem pudesse usar. Então, eu mesclo bastante tecidos africanos com tecido liso, porque eu tive uma experiência de público e tem muitos negros que querem se afirmar como negros,
mas ainda não se enxergam vestindo peça de tecido africano completamente, o tecido completo de tecido africano. Então, eu faço as construções de modelos, quando eu mesclo o tecido africano com o tecido liso, porque aí eu faço com que esse público agregue, esse público possa vestir a minha marca e que ele se afirme como tal. Né? Existe uma grande crescente de jovens, né, querendo se afirmar na sociedade, e a gente sabe que a roupa, né, o que a gente veste, a gente também está ali se mostrando o que a gente quer ser e o que a gente quer mostrar para a sociedade. Então, a peça de tecido africano, quando o jovem compra uma peça de tecido africano comigo, é porque ele quer se mostrar na sociedade, ele quer mostrar o que ele veio fazer, sabe? Então, meu olhar é mais jovem, por isso, para eu agregar esse jovem, esses meninos que buscam a todo instante essa reafirmação, que a gente está ali por segundo, essa reafirmação, e a roupa também traz isso, a tendência também traz um olhar político, um olhar crítico também da sociedade. Obrigada, Alice, pelas contribuições, reflexões, né? Um mútuo para nós, né? Que possamos a cada dia nos fortalecer mutuamente. Porque ninguém vai fazer isso por nós se não formos nós mesmos, né? Essa perspectiva, né? Eu digo sempre assim, Mãe Estela, ela dizia assim, o nosso tempo é agora, né? Então, não dá para ser o amanhã, tem que ser o agora. Porque é todo um passado de usurpação do nosso direito, né? De violações de direitos, né? Então, a nós, povo preto, não foi dado o direito de errar, viu? É acertar, é vencer ou vencer. Tem outra palavra, Alice, viu? E nessa perspectiva, eu quero chamar Calundeuá. Calundeuá, minha irmã, você que é artista plástica, aí, resistente aí na luta. Será que Calundeuá caiu, gente? Eu acho que ela caiu. É maravilhosa. Ela caiu umas 2 vezes, acho que tentou voltar. Já faz um tempinho já que ela não conseguiu entrar ainda não, mas a gente fica aqui de olho. Então, vamos abrir para as perguntas. Devido ao horário, vamos abrir para 3 perguntas, pode ser, gente? Que é o tempo, né? Para não passar de 2 horas, senão fica cansativo para quem está assistindo. Doutora Donila, tá me ouvindo? Eu quero, assim, agradecer a presença da nossa defensora. Estou lhe ouvindo, Sirlene. Eu quero te convidar para fazer uma saudação aqui rapidinho. Doutora Donila é nossa coordenadora da capital. Toda a capital, toda a defensoria que funciona em Salvador, é a doutora Donila que administra, que toca aí com uma equipe maravilhosa, que compõe também aí a equipe da administração. É uma defensora aguerrida, parceira também da ouvidoria, né? Estamos sempre dialogando e fortalecendo essa rede. É uma alegria ter a senhora conosco, doutora Donila. Então, obrigada. Eu fiquei aqui ouvindo porque é um tema que eu gosto de estudar, mas não tenho um embasamento, não tenho muita bagagem. Então, por isso que eu prefiro ficar calada, mas reconheço a necessidade de sempre estar me atualizando, aprendendo e me dedicando ao tema, que é importantíssimo, e principalmente com um olhar, caso o gabinete, né, a administração precise ouvir minha opinião. Então, assim, é um prazer imenso, tá? Eu participar, ouvir todos os sábios estudiosos e realmente que sentem na pele a situação, né, por ser negro. Então, assim, é uma saudação imensa, tá, Sirlene, de separar esse momento, mas eu não me debruço, mas estou tentando a cada dia me melhorar, estudar mais, entender e compreender. E não tenho muito o que dizer, já vou me despedir, mas assim, é sempre importante, né, a gente construir, desconstruir alguns conceitos que temos, né, que vivenciamos, e é louvável a atuação, principalmente parabenizar a ouvidoria, porque tem sempre voltado, insistido e presente nessa discussão. Viu, Sirlene? Parabéns por todo o trabalho à frente da ouvidoria. Obrigada, doutora Donila, né? Sua presença também fortalece a nossa caminhada, né? É importante ter vários parceiros e parceiras nessa construção dessa nova sociedade
e dessa defensoria que tem tido essa postura antirracista na sua gestão, na sua perspectiva. Amanhã vamos ter mais um curso, viu? Com os servidores, com defensores, né? Dentro dessa perspectiva da desconstrução do racismo, né? Na sociedade. E também o racismo, ele é cultural, ele é forjado, né? Mandela diz que ninguém nasce racista, né? Mas aprende a ser racista, né? Se as pessoas aprendem a ser racista, elas podem também aprender a amar, né? Então, a Defensoria tem tido essa postura, né, no âmbito da gestão, eu quero aqui reconhecer, e Donila é parceira também, está nas construções, está aí na luta com a gente, e é importante que eles também conheçam, doutora Donila, quem está nos bastidores, né? Quem está na administração não está no atendimento direto, mas está nessa construção para que a Defensoria possa atender toda a sociedade. E a sua presença aqui fortalece ainda mais. Eu digo sempre assim que a luta pela desconstrução do racismo não pode ser apenas dos negros. Nós somos os protagonistas, mas tem que ter a presença também dos não negros nessa luta, né? Então tem negros, índios, mestiços, asiáticos, tem que ser de toda a sociedade, porque nós somos as principais vítimas do racismo, mas o racismo o racismo ele afeta toda a sociedade brasileira. E se nós queremos construir uma nova sociedade, essa mudança começa a partir de nós a cada dia, nessa grande rede. O novo Brasil é possível, a nova Bahia é possível, onde a cor da pele não seja um fator de quem vai viver e de quem vai morrer, como houve jovem agora no mercado, né? Em Porto Alegre, né? Que teve sua vida ceifada brutalmente, como se isso fosse normal. Também aqui mesmo na Bahia, houve outra vida ceifada. Eu me lembro do menino Joel. O menino Joel foi propaganda do governo Wagner. E o menino Joel, doutora Donila, foi morto pela polícia em uma operação no Nordeste da Amaralina. Então, aquele menino que fez propaganda, que ajudou também com a sua imagem, com a sua capoeira, mestre Tom em matéria, né? Teve sua vida ceifada. Até quando isso vai acontecer? E a Defensoria Pública é uma defensora também da vida, do direito de viver, do direito de existir, né? Então, quando os defensores se faz presente nas atividades da ouvidoria, isso também alimenta a nossa esperança, né? Que o horário de trabalho já terminou, é até 17, né? Então, é uma decisão de vocês participarem, não há uma obrigação institucional, né? É a consciência de cada servidor, de cada defensor. Essa pauta é importante, vamos lá fortalecer. Que muitas vezes, doutora Danila, nem tanto é o discurso, mas a presença também fortalece a luta. Então, eu quero aqui registrar, vi aqui a mensagem linda que Sinara colocou aqui no chat para a gente, que é outra defensora que esteve conosco, é isso. Vamos abrir para 3 intervenções. Quem gostaria de falar? Dona Mira, Derivaldo, Carlos. Oi, Catita. Então, queria, assim, parabenizar a ouvidoria, começar saudando você, Sirlene, que para mim é uma grande referência, tá? A gente está no momento que a gente diz e repete muitas vezes, representatividade importa, assim como vidas negras importam. Isso é de coração, não é da boca para fora. Ter você na ouvidoria para a gente representa esperança. É uma grande esperança, saber que o nosso povo vai ser ouvido com dignidade, sabe? Principalmente nesse momento que a gente vem perdendo tantas vidas. E a gente está aí ouvindo hoje cedo dizer que o índice de violência cresceu muito. A Bahia está aí liderando também. E a gente está vendo quanto é o povo negro que vem morrendo. Então, não dá para a gente não falar nesse assunto no Novembro Negro. Mas a gente não tem só as coisas tristes nesse momento, né? Então, eu queria muito saudar Tonho Matéria, que eu tenho um grande carinho, e ele sabe disso. Para mim também é uma grande referência, né? Somos negrinos, então é importante tê-lo aqui, está sempre aceitando. Eu costumo dizer que nós temos grandes homens também em defesa, né, do feminismo. E Tonho Matéria é um homem que tem uma alma feminina, então eu fico muito feliz quando o Tonho Matéria está entre nós, porque ele defende as nossas bandeiras. Então, eu não costumo dizer que todos os homens são agressores. Infelizmente, é a maioria, mas não são todos os homens que são machistas e agressores. Muitos estão num processo
de transformação, de mudança de comportamento. Então, Imatéria é um desses homens. Ouvir a Alice, para mim, também é uma grande alegria. A Alice veste, a Alice, quando nos veste, ela coroa, e a gente vai se sentindo mais poderosa. Então, realmente, a Alice não é só uma artesã, uma modista, uma costureira. A Alice nos empodera, né? Então, ouvir as ouvidoras e ouvir as falas também é muito gratificante. Muito feliz em tê-las aqui todas, né? A turma, a equipe da ouvidoria. Mas queria, claro, me referir à Karine, né? Falar do prêmio que o Wakanda recebeu. Eu vim costurando com Sirlene esse momento, porque a gente entende que era importante para a gente ter esse momento aqui. Mas o momento de dizer que tudo isso é construção de mais de 20 anos de estrada, né? E ao negro e a nossa turma toda, e os movimentos sociais abriu esse caminho, né? Foi um caminho aberto por muitos dos nossos ancestrais. E trazer a memória viva, né? Eu não trago sempre a memória de Zumbi, eu trago a memória de Dandara de Palmares, porque Dandara foi uma grande estrategista, e ela não foi a companheira de Zumbi, ela foi a estrategista de Palmares, que ajudou a nós todas, mulheres negras, conquistar a nossa liberdade. Então, saudando Dandara, e eu saldo Karine, e falo do orgulho e da felicidade de tê-la, né? E de saber que o que o Wakanda conquistou lá no Shark Tank só prova aquilo que a gente vem batalhando o tempo todo, que é para o coletivo, que é para o movimento. O Wakanda recebeu várias propostas e a proposta que aceitou foi a proposta que vai beneficiar a rede de mulheres negras que está em volta deles. Então, eu acho que o mais importante não foi o prêmio em si, foi o que está por trás desse prêmio, sabe? Que eu chamo de prêmio. É uma conquista, né? É uma conquista. O que o Wakanda fez foi conquistar investimento em uma sócia que vai ajudar muito a outras mulheres negras também dessa grande rede. Então, saldo e parabenizo pela atitude. Eu não teria coragem de ir, não vou mentir. Eu acho aqueles tubarões terríveis. Não teria coragem de ir. Mas apoiei e vou apoiar sempre as decisões e muito feliz pelo resultado. Gratidão, Sirlene, pela sua sensibilidade, pela sua representatividade. Beijo. Beijo, minha irmã. Gratidão, né? Calundeuá chegou, não foi? Conseguiu adentrar, Calundeuá? Acho que sim, chegou agora. Eu acho que o microfone dela não tá. Calundeuá? Ela está com o microfone aberto, mas não está passando o áudio, Deusa. Tenta usar um fone ou tirar do fone. Ou entrar de novo, Calundeuá. Você sai e entra de novo. Vê se melhora o áudio. Que às vezes isso acontece. Enquanto Calundeuá organiza o fone dela, vamos passar para a Dona Mira. Fazer uma saudação, Dona Mira. 2 minutinhos, que estamos finalizando para o final da nossa roda. Puxa vida, muito tempo. Eu hoje sou toda ouvinte, viu? Você está de parabéns, viu, Sirlene? Estou aqui emocionada demais com esse trabalho, com sua atuação. Fiquei muito feliz quando você ganhou esse espaço aí, fazer esse trabalho, então. Eu fico revigorada. E ontem eu vi no grupo, né, essa menina linda aí, a Karine. Por isso eu estou aqui, viu, Sirlene? Eu fiquei doida ontem. Você sabe da minha dificuldade, né, de entrar nesses espaços. Aí meu filho não estava em casa. Meu Deus, como é que eu consigo, meu Deus? Aí procuro. Rosângela que botou aqui, viu? Ela mandou o link, eu disse, não, eu tenho que parabenizar, não sei a palavra, não. É uma deusa, Karine, viu? É um orgulho tão grande que você não tem noção, Karine. Maravilha. Sirlene sabe do meu trabalho de muitos anos. Eu estou uma velhinha, então trabalhar, né, movimentos sociais. E a gente fica assim, vendo, meu Deus, quando é que os nossos vão acender? Quando é que os nossos chegam em algum canto? Poxa, e ver você chegar assim, poxa, que coisa brilhante, maravilhosa, viu? Excepcional. E só Sirlene para trazer, né, essa novidade, essa coisa boa, ela sempre traz, ela busca, ela pega as pérolas assim e traz para nós.
Eu estou maravilhada e feliz. Muito, 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 viu? Eu, como você me falou, estava participando de um espaço de política partidária, né? Eu participo porque tem momento que é necessário a gente adentrar em tudo que é espaço. Não sei se é o nosso ainda não, né? Vamos ver. Mas empreendedorismo negro tem que ter essa atenção especial. Eu tenho amigas que elas costuram muito bem, que elas fazem cada coisa maravilhosa, cada bolo, cada doce, e ela não tem esse entendimento de quanto ela é uma deusa maravilhosa, de quanto ela é capaz, porque muita gente fica no bairro e as pessoas, por não ter condições de pagar, então acabam não valorizando. Mas é preciso conhecer uma Karine para sentir essa potência que essa pessoa tem, porque de tanta gente dizer, acaba que eles não entendem. Tem que ser na sua linguagem aí, com outro entendimento, né? Porque eu ainda não entendo muito bem como é que funciona essa questão desse empreendimento negro, uma coisa forte, né? Que pode ser trabalhada de uma maneira que a mulher, ou o homem, no caso, né? Sinta forte, ganhando seu dinheiro, se sustentando e possa ajudar outras pessoas, que é a coisa que eu mais prezo na vida, é você poder ajudar os demais, né? Você não vai sozinho ou sozinha, você leva as pessoas junto com você. E você, ó, tá de parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigada a você, obrigada, Silene. Essa juventude tá, ó, nota 1000, maravilha, viu, Silene? Vocês são maravilhosas, viu? Nossa, orgulho, viu? Obrigada, dona Miriam, né? Dona Miriam é uma mulher assim, muito guerreira, que eu tenho muita admiração, né? Dona Miriam perdeu 2 filhos, né? Na mão da polícia, na mão da violência urbana do Brasil, né? E da recentemente, né, Silene? Mas está na luta aí, lutando por outras vidas. É sempre assim, né? O luto se transforma em luta a cada dia. E a senhora tá menina, viu? Toda poderosa, viu, dona Mira? Toda linda. São os olhos de vocês. Obrigada, viu? Beijo, obrigada. Obrigada. Estou falando em você, viu? Não te deixo, não, viu? Não vou declarar, não, dona Mira. A senhora é minhas inspirações. Calundeu, tá ouvindo, minha irmã? Obrigada. Tá me ouvindo? Sim, Calundeuá. Consegue me ouvir? Estou te ouvindo, Calundeuá. Pronto. Gostaria de saudar a todos com boa noite, a bênção para quem é de a bênção, amém para quem é de amém. Infelizmente, meu celular derrubou o link e eu entrei pelo notebook. O notebook eu não consigo abrir o vídeo, né? Não consigo abrir a câmera. Gostaria de parabenizar, Silene, a ouvidoria, a defensoria, né, através de você, por esse momento, por esse espaço de discussão, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Calundeuá, mulher preta da periferia, mãe de 4 filhos, empreendedora preta, mulherista africana, artista plástica. Eu sou essa mistura, né? Que eu considero dizer que o Brasil fez do nosso povo. Eu sou uma mulher afro-tupinambá, sou neta de um homem preto africana e de uma mulher preta indígena tupinambá, e deles eu herdei esse lugar que a gente tem, esse lugar de empreender, esse lugar ancestral, esse lugar que a gente reconhece como nosso. Falar de empreendedorismo é falar da gente, porque o empreender é preto, o empreender ele nos pertence. Quando a gente fala que o empreendedorismo é preto, a gente está sendo redundante, porque fomos nós quem construímos, foram nós quem criamos o empreendedorismo. Fomos nós que aprendemos a criar a nossa subsistência. Todos os outros povos foram para o continente, né, tirar isso de nós, apagar essa história, apagar esse legado. E como mulher preta, cabe a nós resistir cada vez mais
E resistir é reafirmar para mim, para quem chegou antes de mim, para quem está chegando junto comigo, que vai como disse, povo forte, esse povo guerreiro, esse povo Deus, esse povo reis e rainhas. Desde que eu me conheço como gente, né? Isso faz pouco tempo. Eu sou uma menina de 41 anos e eu me conheço empreendendo. Eu me vejo empreendendo. Eu me lembro que eu empreendia com minha avó, quando ela me mandava ir catar folha no mato para rezar alguém que chegava, e eu barganhava o serviço. A senhora me dá um suco? Me dá uma manga? Eu pego as folhas. Então, a gente aprende a fazer essa troca, né? A gente aprende a fazer esse empreender a partir das nossas experiências, das nossas necessidades. Falar de empreender num país com mais negros depois da África e ainda assim tão racista é falar do nossa dor, do nosso orgulho, do nosso espaço, muito dele tirado, e da dificuldade que a gente tem de falar para os nossos que a gente pode sim, só cabe a nós. A gente pode cada vez mais. Eu sou artista plástica, eu tenho várias telas, e por incrível que pareça, a maioria dos meus clientes são meus amigos e familiares. E não é dizer que minha tela é a melhor do mundo ou a pior do mundo, é porque, infelizmente, é uma mulher preta vendendo, e ainda que meu trabalho tenha a mesma qualidade de um outro artista branco com renome, as pessoas vão sempre pedir para barganhar, porque é uma mulher preta vendendo, é um corpo preto vendendo. E isso não é só com minha arte, isso também é com minha cerâmica, é também com meus brincos, minhas bijuterias que eu faço, é com meu serviço que eu faço. Eu estava conversando hoje sobre o corpo preto ocupando espaço para falar de sua arte. Primeiro porque a arte é desvalorizada, a arte não é vista como um trabalho, a arte é vista como um passatempo. A arte ela é marginalizada, assim como todo o nosso trabalho. Porque você chega para um médico, você diz que está com um cisto, ele olha para você, ele faz um exame e ele diz, tem que operar. Ninguém questiona se aquele médico ele realmente está preparado para fazer aquela cirurgia, principalmente se for um médico branco. Mas um artista e um artista preto, todo mundo questiona o serviço dele, se tem essa qualidade mesmo. Então, a gente vive em um país extremamente racista, ainda sendo o segundo lugar mais negro no mundo, mais preto no mundo, e a gente tem uma grande dificuldade porque a gente ainda espera do outro, né? A gente espera do nosso algoz a salvação, a gente espera do nosso carrasco a penitência, a piedade. E eu não canso de empreender, eu não canso de falar para os meus meninos, meus aprendizes, que eles são capazes de mudar o mundo se ele quiser. Você é um pequeno átomo de potência que pode destruir ou construir um universo. Cabe a cada um de nós. Eu participo de vários grupos pessoais, né, onde a gente discute, a gente faz permuta, a gente faz escambos do nosso serviço, a gente compra um do outro, e a gente precisa criar novamente esse lugar da gente. A gente precisa provocar ao ponto de que isso incomode. A gente precisa cuidar da gente de verdade. Eu vivo dizendo em algumas palestras a qual participo que banco não tem dinheiro. Nós somos 80% da população que mantém 3% de milionários. E por que é que esse dinheiro não circula na mão da gente? Porque a gente não compra preto, a gente não investe preto, a gente não come preto, a gente ainda fica dizendo que quer ocupar os espaços. Eu não quero ocupar o espaço do branco, eu quero construir meu quilombo. Eu quero chamar os meus para vir construir comigo.
Eu quero chamar os meus para dizer assim, ó, bora quebrar a banca da farmaco, bora fazer erva, bora plantar nossa erva, bora fazer tintura, bora tomar remédio natural, bora aprender a fazer nosso álcool, nosso vinagre, a nossa cachaça, a nossa comida. Bora aprender a enxugar nosso sangue, nossa lágrima. Bora aprender a dar o ombro para o nosso irmão. Dar um tapa, mas depois dar um abraço, dar um afago. A gente não precisa levantar o chicote para os nossos, açoitar os nossos. Mas eu carrego comigo essa gana de trazer a consciência de nossos irmãos para ele entender o lugar que ele está. É a consciência de classe, a consciência de raça, é a consciência de credo. Eu estava fazendo uma reflexão com os grupos ao qual pertenço, porque somos 80% da população e não conseguimos eleger 50% dos nossos irmãos e irmãs pretas. Porque somos 80% da população e somos mais de 60% de miseráveis, de pobres. Quando um irmão, uma irmã preta ascende, um tem que sair do lugar e a gente precisa estruturar. Eu ouso dizer ainda que mulher preta não precisa se empoderar porque ela já nasceu poderosa. Ela precisa de emancipação. Nós nascemos de um continente de deuses, rainhas, de reis. A gente precisa falar para os nossos filhos sobre isso. E quando eu digo nossos filhos, são aqueles filhos também não paridos. São aqueles filhos que moram do nosso lado. São aquelas crianças que vivem na rua, né, que chama a gente de tia, sem nenhum parentesco sanguíneo. São aquelas vizinhas que me mandam uma mensagem para me dizer que meu filho estava fora de hora no lugar. Isso é viver em comunidade. Isso é se aceitar em comunidade. Eu sou proprietária da marca Quitanda Loja Awava, né? Que é mercado das belas feiticeiras. Eu sou estudante da minha língua, porque essa língua que eu falo não me pertence, ela pertence aos latinos. Eu sou uma mulher afro-tupinambá, eu sou um corpo em diáspora. E quando a gente fala sobre isso, a gente incomoda os nossos, mas a gente incomoda mais ainda os outros. A gente precisa apreciar o que a gente constrói. A gente precisa apreciar o que a gente é. A gente precisa se amar mais. Mas não ao ponto de ser cego, de achar que todo mundo é nosso amigo. Todo corpo preto é meu irmão. Mas, infelizmente, nem todos comungam com aquele mesma linha de raciocínio, de empoderamento, de fortalecimento, de crescimento do povo preto. Se não fosse uma realidade tão dura, a gente não teria esse presidente, né, do Instituto Zumbi dos Palmares, acabando, destruindo, destroçando, mais do que nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Mas o nosso legado ele não consegue, não, porque o povo preto tem memória. A gente conseguiu reconstruir aqui uma nação poderosa, uma religião poderosa. Não é um indivíduo equivocado que vai destruir isso, não. Eu sou um corpo contido de vários corpos. Quando eu falo do eu, não estou falando do eu ego, estou falando do eu, meu filho, do eu, minha filha, do eu, meus vizinhos, minhas irmãs, os meus pais, as minhas macotas, os meus tatas, os meus avós, os meus ancestrais. O eu da gente é um eu carregado de história, a gente precisa lembrar a história. A gente fala de empreender, a gente não, porque a gente sabe que a gente empreende há muito tempo. Hoje, quando fala-se de empreendimento preto, parece que começou ontem, parece que começou outro dia. Mas a verdade é que a gente vem de uma estrutura que, na Geórgia, quando os pretos começaram a se organizar e
ganhar o dinheiro na sociedade branca racista e investir apenas neles, eles criaram o tumulto de Tulsa. E os Estados Unidos jogou a primeira bomba nuclear em solo nacional. Porque era inadmissível que pretos pudessem se organizar e não depender mais de branco. Mas só se fala do nazismo. Não se fala do Holocausto Negro de jeito nenhum. Os pretos não conhecem o Holocausto Negro em nenhum lugar, em nenhum país, em nenhum continente. Porque foram corpos brancos que chamaram mais atenção, que causa comoção, que causa dor. Eu me comovo com qualquer corpo sofrendo abuso, perdendo direito. Mas eu me movimento pelo aquele corpo que não é falado, pelo aquele corpo que é diminuída a sua dor. Estou com dor. Oi? Conclua, minha irmã. Ouvi agora. Então, assim, pegando esse gancho de Karine, né? A gente precisa, sim, observar mais os nossos, tratar com mais afeto os nossos, comprar dos nossos, investir nos nossos. Tem uma semana mesmo que eu abri uma vaquinha chamada Banza Quilombo, que é para pensar a Fortaleza, para a construção de verdade idealizada desse lugar, saindo do campo das ideias e indo para o lugar material, né? Um lugar palpável, tangível. E a gente precisa desse lugar de acolhimento, um lugar físico, além do filosófico. É isso. Minha irmã, obrigada, né? Quando voltar às atividades da Defensoria 100%, né? Na verdade, quando tiver vacina, né? Da Covid-19, vamos marcar uma exposição aqui dos nossos artistas negros no nosso espaço da SDEP, né? Vamos esperar chegar a vacina, todo mundo vacinado, dar um fim aí na Covid-19, para estarmos novamente nos espaços, né, mais azeitados. Mas parabéns, Caiodê. Caiodê é de Camaçari, isso aí é fruto da ouvidoria em movimento, né, do trabalho também articulado com a Defensoria, com o doutor Daniel Soeiro, doutor João Timbal, lá em Camaçari, que eu tive a oportunidade de conhecer Caiodê, Calundeuá, né? Então é isso, minha irmã. Seguiremos na luta e na resistência. Karine, Tonho e Ana Leide e Alice, uma frase para a gente poder finalizar, para despedir dessa roda, né? Que 2021 tem mais roda, tem mais conversa, vamos ter outras oportunidades. Quero agradecer essas 4 mulheres poderosas e esse jovem aí, bendito entre as mulheres, estou em matéria, né? Pela oportunidade, por estar conosco, fortalecendo essa rede. Agradecer toda a equipe da ouvidoria, Derival, Dona Mira, Simone, Cida Santos aí da SPM, seja bem-vinda, Cida. Uma alegria tê-la conosco, os familiares de Ana Leide, os irmãos, os primos, todos os amigos aí de Karine, né? Todo esse coletivo, Karine. Eu queria que você deixasse uma frase nesse final de roda de conversa. Thaís, Gomes, Cândida, toda a Rosângela, Fernanda, toda a equipe da ouvidoria, que também passou das 17 horas, mas as meninas estão na luta, na disposição, por entender a importância dessa roda de conversa. E a ouvidora não caminha sem a sua equipe técnica. Então, a minha gratidão a cada uma de vocês. Somos a casa das 10 mulheres, né? As meninas entram nas viagens com a ouvidora, constroem essas alternativas de diálogo com a sociedade. Então, a minha equipe, meu muito obrigada. Que ousada, minha equipe, ela está toda cheia, tá vendo? Ela está toda empoderada. Como Calundeuá disse que nós, mulheres negras, já nascemos empoderadas, toda poderosa, né? Posso falar minha equipe. Importante. Maravilhosas, eu quero agradecer de Maricilene. Eu vou terminar com uma frase que geralmente eu falo nas minhas aulas, que é uma sabedoria africana. E acho que, assim, é uma bem simples que fala assim, que o tigre, ele não proclama sua ferocidade, ele exalta sua tigritude, sabe? Então, só para a gente lembrar de exaltar a nossa divindade, por a gente já ser divino, né, por sermos pessoas dignas de estarem vivas, de estarem aqui, de sermos excelência, cada um da sua parte, e de cada um ter enfrentado os seus desertos para estar aqui e continuar caminhando aí. Então, gente, acho que a gratidão, nunca parem de correr até alcançar seus objetivos. Letivó.
Gratidão, minha irmã. Sirlene, eu queria fazer só um registro que Sinara acompanhou até a fala maravilhosa de Alice, muito potente também, e teve que sair um pouquinho antes de terminar. Então, ela deixou uma mensagem no chat dizendo: parabéns, Sirlene, pela condução desse espaço rico de ideias que nos faz refletir e aprender mais sobre o racismo estrutural que vem trazendo por anos consequências nefastas na nossa sociedade. Como defensora da área criminal, consigo ver concretamente a seletividade do sistema penal que encarcera maciçamente os negros do nosso país. Infelizmente, ali no cárcere, assistimos o reflexo do racismo estrutural que leva à desigualdade social e falta de oportunidades. Muito enriquecedor ouvir vocês. Eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui, porque nem todo mundo acompanha o chat. Eu acho que você não tinha visto. Potente. E novamente, diga. Eu estou dizendo, potente a fala de Sinara, né, nossa defensora, né? Potente a reflexão dela, né? E a maioria da população encarcerada é a população negra, né? Voltar aos navios negreiros, né? Então, os maiores corruptos não estão ali. Então, de colarinho, nós chamamos de doutor e doutora, que desvia milhões da saúde, da educação, da moradia, vai dinheiro na mala, na cueca, né? E não estão presos ali, né? Mas a população que o Estado negou educação, moradia, o acesso à terra, a dignidade, ela tem outro direito, ficar presa, encarcerada, né? É esse Estado racista que nós vivemos e classista, né? É o nosso navio negreiro. De outra forma. Justamente. Em uma entrevista recente que eu dei na TV Aratu, eu mencionei bem isso, que quando você olha os espaços de poder, as grandes mídias, os artistas que aparecem, que conseguem aparecer, a minoria absoluta é negra. E, infelizmente, a massa negra, estatisticamente falando e numericamente falando, só aparece justamente encarcerado ou na fila de desempregados. E essa realidade desse racismo estrutural, do racismo institucional, histórico, nefasto que vivemos até hoje, depois de mais de 3 séculos de escravidão, depois de mais de 132 anos da formal abolição da escravatura, o que foi simplesmente no papel e ainda em virtude de pressões internacionais que aconteceu a abolição, mas ainda hoje, infelizmente, vivemos ainda no sistema de massificar a população negra, de explorar, de extorquir, de subvalorizar, de menosprezar. Infelizmente, essa é a realidade e que nós temos que realmente pegar um na mão do outro, irmão de sangue ou não, para poder fazermos força, voz e atitude. Infelizmente, agora, recente, nas eleições, a gente viu o que aconteceu. A população negra é majoritária, mas, infelizmente, no espaço político, não é. E isso a gente precisa vencer, precisa realmente fazer nossa voz reverberar em todos os espaços, em todos os lugares, em todos os momentos. Quero agradecer o convite, amei ouvir Karine, Tonho Matéria, sou sua fã de carteirinha. Estive lá na Praça da Revolução, no Periperi, naquele sol escaldante, vendo aquelas crianças, mostrar os talentos que vêm de dentro, não foi ensinado, já nasceram com eles, aqueles talentos lindos e maravilhosos. Alice, outra fala potente, quero conhecer sua arte, quero conhecer suas roupas, seu estilo. E, por final, Calum também, que foi maravilhosa, que fala, me arrepiei toda aqui. Fez uma fala, assim, com vários temas tão palpitantes, tão importantes, e que faz, assim, sobe um calor, sobe uma energia, e dá aquela esperança. Temos solução, a gente vai conseguir. Sirlene, muito obrigada de coração. Muito feliz por esse momento aqui, muito mesmo. Obrigada. Obrigada, Ana. Minha gratidão também, viu? Sabe que você me representa. Quando eu olho em você, eu me vejo também nesse processo, né? Quem é? Tonho? Agora? Sou eu?
eu agora? Sim, bendita és tu entre as mulheres. Pois é, né? Mas tem Derivaldo aqui em Lisboa, Derivaldo também está aqui, né? Entre vocês, mulheres, que bom, somos privilegiados, né? Mas a mulher que gera o mundo, né? Por isso que tem a banda feminina de dar. O Neguinho do Samba entendeu isso perfeitamente, lá no período da década de 90 para 2000. Uma frase, primeiro, Ana, obrigado, viu, pelas palavras, pelo carinho. Eu mandei um recado para a Karine também, depois quero pegar seu contato, eu vou fazer um debate com os empreendedores da capoeira e eu vou inserir você nesse debate para dar uma fala de acordar nossos empreendedores da capoeira. E tem uma frase que eu sempre falo para meus alunos, né? O sucesso surge quando nos tornamos conscientes e disciplinados nos nossos deveres. Eu sempre falo isso para os meus alunos. E aí eu deixei numa música que eu digo que nasci para ser vencedor e é por isso que eu sou capoeira. Essa é a frase. Obrigado pelo convite, Silene. Mira, um beijo, viu, Mira, no coração. Oi, obrigada. Tem uma coisa que eu queria perguntar. Alice, você só isca para as mulheres, né? Por favor, né? Não. Olha, eu sou. Eu não sou mulher, mas sou adepto. Eu te admiro bastante. Eu sou sobrinha de Queinho Pinto e eu participei uma vez aqui no Engenho Velho. Sim, Queinho é meu parceiro. Então eu te admiro bastante. Tá bom, obrigado. Então já sei de me encontrar. Vamos sim, eu já tinha vi, mas eu era muito pequena. Isso, nossa. Obrigado. Agradecer, né? Agradecer essa roda de conversa, agradecer por essa representatividade, né, no poder público, né? Eu vejo defensoras públicas negras de grande importância para mim, né? E mulheres brancas antirracistas. Então, saber que a gente está no espaço, que a gente pode se abrir e falar das nossas necessidades, né? Que cada as negras vão se colocar, né, como mulheres negras, e as brancas também vão entender não vão saber o que a gente sente, mas vão entender o que a gente está falando. E falar, assim, uma frase, aproveitar esse momento, quando a gente sabe com quem a gente foi, nossos antepassados, o que a gente quer e para onde a gente vai, nada nos abala, porque estamos fincados, enraizados. E é isso que nós, empreendedores, estamos falando. Quando a gente fala do empreendedorismo, quando a gente mostra que a gente quer ser representado, que a gente quer ser visto, é porque a gente sabe o que a gente quer, e o que a gente nosso futuro, e o que a gente quem nós somos, né? Então, quando você está enraizado e fincado na sua ancestralidade, nos seus antepassados, nada te abala. É isso. Linda, Alice. Muito bem, minha irmã. Calão deu a sua frase, minha irmã. Uma frase para esse encontro nem cabe no vocabulário. Então, o que eu posso dizer é água. Sejamos água que evapora, que precipita, que mata a sede, que fertiliza, que multiplica, mas também é tsunami, se levanta, arrasta mundo e transforma. Muito obrigada a todos, agradeço a todos. Esse momento aqui precisa se multiplicar e se disseminar, né? Fazer como abelha. Vamos polinizar o mundo. Obrigada. Calão deu a, muito obrigada, minha irmã. Eu peço a vocês que sigam a Defensoria no Facebook, no Instagram, Silene, por favor, me permita aqui uma breve fala. Agradecer primeiramente também a Deus, que eu sou uma pessoa que creio, tenho muita fé em Deus. A minha fé está sempre presente em todos os momentos da minha vida, os bons e os ruins.
e a todos aqui presentes. Não poderia deixar de deixar essa mensagem aqui. Gratidão é a minha palavra para esse momento aqui. Que bom, Ana. Muito obrigada, Ana. Gratidão, né? É isso. A nossa fé que nos move, né? Independente de religião, existe um Deus maior. Para nós que acreditamos na ancestralidade, chamamos Deus de Obatalá. É isso, Tor Matéria? Calundeuá, né? Pode ser. Oruru. Obatalá, o Zambi. Eu sou de um Zambi. Zambi, né? Oru. Eu sou de Angola, Pacecã. Zambi. Aí chama Javé, Jeová, né? Vai depender da linha importante que a gente acredita nessa energia maior que é o amor. E que quer que todos nós possamos viver em paz. Homens, mulheres, índios, negros, não negros, asiáticos. Importante é que a humanidade viva com dignidade. Que não exista mais fome, que não exista mais violência contra a mulher, que a cor da pele não seja o fator quem vai viver e quem vai morrer. Entende? Nós queremos uma sociedade humanizada de fato, para todos, sem distinção de raça, credo, religião. Importante é o amor. Então, independente do nosso credo, nós acreditamos, temos algo em comum, Ana Leide, é a fé, né? E cada um vai dar um nome para essa energia que nós acreditamos, né? E que a gente nunca possamos perder a fé e a esperança. Então, meu Ubuntu, meu Adupé para cada um de vocês, né? Meu amém, meu axé. Muito obrigada. E dizer, sigam o canal da Defensoria. Vai ter o nosso vídeo, compartilhe nas redes, cliquem, né? Acompanhe a Defensoria, monitore o trabalho da Defensoria, monitore o trabalho da ouvidoria, apresente alternativa, proposta, né? Eu digo sempre assim, que eu sou apenas a gestora da ouvidoria, mas a ouvidoria é nossa, a Defensoria é nossa, requisite. Eu sou porque vocês são, entendeu? Não estamos sozinhos, estamos nessa grande multidão, nessa grande energia, nesse grande Ubuntu, né? Nós não caminhamos sozinhos. Então, meu muito obrigada nessa roda de 2020, né? Que 2021 chegue com mais roda, mais diálogo com a sociedade. Meu muito obrigada. Nossos atendimentos já voltou, já 30% presencial. Ligue, agende, participe. O cheiro! Obrigada, Derivaldo, Cida, Donila, Juliana, Ana, todos vocês. Um cheiro. Thaís, Donila, beijo, Angela. Um beijo. Gratidão a cada um de vocês.